Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Mardiler Ramalho Ribeiro com o tema Dependência Química e Compulsões, Família e Vínculos Afetivos, Reconciliação. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a esse nosso encontro em nome de Jesus. Sintam-se abraçados pela espiritualidade maior. Ao mesmo tempo em que nós agradecemos pela atenção que você está nos dando nesse momento aqui na RTV Fraternal. Nosso tema de hoje, muito importante para esse momento que nós estamos vivenciando, trata-se das compulsões, em especial a dependência química, a família, a nossa relação, não só com a família, mas como com os vínculos afetivos outros que nós vivenciamos em nossa sociedade, em nossa reencarnação, e as reconciliações. Que maravilha! De maneira que vamos tratar primeiramente desse tema das compulsões da dependência química em relação à nossa família, aos nossos familiares, assim como também em relação àqueles que nós amamos, os mais queridos, aqueles que estão mais próximos de nós. E como é que quando nós estamos diante desta difícil prova de retomarmos o nosso caminho na direção do distanciamento destas compulsões e principalmente da dependência química, como é que nesse momento nós nos relacionamos uns com os outros no ambiente familiar e com os nossos semelhantes, principalmente os nossos semelhantes mais próximos e principalmente com aqueles com os quais nós dizemos que naquele momento nós os estamos amando. Nós gostamos deles. Mas quando eu entro nesta vibe, vamos dizer assim, nesta nuvem da dependência e das compulsões, o que é que nós ocasionamos a quem nós amamos? Vamos começar pelo conceito de família. Isso, que é o ponto de partida da reencarnação. Se não houvesse família, nós não estaríamos aqui evoluindo através dessa oportunidade que todos nós temos de interagir uns com os outros. De aprendermos uns com os outros, justamente porque somos diferentes e tivemos experiências diferentes nesta reencarnação e nas anteriores. Cada um de nós conquistou um avanço intelectual, e conquista um avanço moral de acordo com a nossa vontade e o nosso esforço. Assim é no seio da família, esta célula da nossa sociedade, da vida em comunidade, aonde nós nos experimentamos, onde nós nos colocamos à prova, tudo o que nós já aprendemos, seja na intelectualidade ou na moral. A família é uma instituição de origem divina. Sim, pois olha como a sabedoria de Deus nos coloca em contato com aqueles que são semelhantes a nós. Nos colocam em contato com aqueles com os quais nós já vivemos em outras oportunidades anteriores. Às vezes, vivenciamos, estabelecemos contato com outros semelhantes de maneira muito proveitosa, muito amável, amorosa e às vezes nem tanto. Mas ainda assim, a sabedoria divina, a providência nos permite novamente nos reencontrarmos no seio da família, uma instituição de origem divina. Nosso Pai Criador, Deus, isso nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, no item 3. Vejam só o que o Espírito Verdade, esses espíritos muito avançados, que ditaram através de diversos médiuns em vários momentos diferentes da humanidade, e esses escritos chegaram até o organizador dessas ideias, que é Allan Kardec. Olha só que sábio.
Olha o que o Espírito Verdade nos transmite. Deus quis que os seres se unissem, não somente pelos laços carnais, mas também pelos laços da alma, a fim de que a mútua afeição dos esposos se estenda até os filhos, e para que sejam dois, ao invés de somente um, a amá-los, tratá-los e fazê-los progredir. Isso é de uma sabedoria ímpar. Nós só vamos encontrar isto realmente como obra do nosso Criador, onde dois espíritos se comprometem em receber outros para que se possa realizar e contribuir para o seu progresso moral, para o seu progresso intelectual daqueles que estão sob a nossa influência. Na paternidade consanguínea, por vezes na paternidade, na maternidade, que não são consanguíneas, mas que convivem conosco, ou que estão sob as nossas influências em razão do nosso trabalho, em razão da nossa posição familiar ou social e etc. De forma que nós nos comprometemos com Deus e com Jesus, antes de nós estarmos aqui nesta vivência na carne, a oferecer condições, ambiente, clima adequado para esses espíritos que nós recebemos como filhos, como filhas, ou simplesmente como crianças dos nossos corações. Olha só que muito interessante para nós relembrarmos o que é a reencarnação do ponto de vista da doutrina espírita. Passamos pelo túnel da vida, estamos novamente aqui, vivendo esta experiência aqui nesta dimensão, na vida corpórea, como nós encontramos na literatura espírita. Depois que já tivemos muitas e muitas e muitas outras oportunidades de vivências anteriores, e temos essa agora, adequada para cada um de nós e adequada para o nosso progresso. A reencarnação, então, olha eu aqui de novo, para a doutrina espírita é a volta da alma, do espírito, do ser imortal à vida corpórea, mas num outro corpo. Um outro corpo diferente daquele que nós tínhamos na última reencarnação. Novamente constituído, que nada tem a ver com o corpo antigo. Ou seja, é aquele aparelho orgânico adequado para os nossos compromissos e para o nosso progresso. De acordo com as nossas possibilidades intelectuais e morais, nós temos o corpo adequado para tudo aquilo que nós necessitamos aprender e apreender para nós mesmos, dando a nossa colaboração para o progresso da humanidade, através do caminho do bem, através do bom exercício do nosso livre-arbítrio em nossa encarnação. Portanto, todos nós temos o corpo físico adequado aos compromissos que assumimos conosco, com Jesus e com as leis de Deus. Portanto, a reencarnação, conforme dita, a nossa doutrina espírita, é um momento de renovação, onde nós renovamos por exigência desses fatores existenciais, das nossas experiências uns com os outros, a renovação dos nossos pensamentos, a renovação dos nossos sentimentos, a renovação das nossas condutas. Portanto, a reencarnação é vida. E nós chamamos de vida todos esses momentos, porque a vida é uma só, tendo em vista que somos imortais. Então, o somatório de todas as nossas experiências nesta encarnação, e o somatório de todas as outras experiências anteriores, e mais todo o tempo que nós permanecemos na erraticidade, é o produto, somos nós neste momento. Então, a reencarnação é um destino que nós mesmos traçamos para nós mesmos. Porque nós somos os geradores
da felicidade em nossas vidas. De acordo com a nossa conduta, de acordo com as sementes que nós plantarmos em nosso caminho, nós vamos colher os frutos dessas sementes mais à frente. Nas outras reencarnações, nos outros momentos desta nossa vida que estamos tendo agora. E é justamente nessa reencarnação, nesta vida corpórea que nós estamos tendo, aonde nós nos aproximamos de amigos do nosso passado e nos aproximamos também dos nossos adversários. Quem são os nossos adversários? Senão aqueles que pensavam diferentes do que nós. Quem são os nossos desafetos? Senão aqueles que resolvem os mesmos problemas que nós de uma forma diferente. E Deus, na sua sabedoria infinita, nos permite estes reencontros, para que nós nos reatemos, para que nós ampliemos essa nossa visão e os nossos pensamentos e olhamos o próximo com o mesmo amor que gostaríamos que todos nos olhassem, com a mesma solidariedade, de maneira que aquele que pensa diferente do que nós e que deixamos pelo caminho das nossas reencarnações, nós agora podemos ficar de bem. Quantos entre nós não têm um amigo hoje, uma amiga de fé, e que em tempos atrás nós chamávamos de inimigos, chamávamos de desafetos. E depois que a maturidade e a sabedoria vai chegando gradativamente a nós, nós verificamos que aquelas diferenças eram extremamente pueris. E que hoje, quando nós realizamos e mudamos o nosso olhar, o olhar para o lado positivo de tudo, para o lado positivo das pessoas, para o lado positivo das experiências, nós verificamos que tudo aquilo não tinha nenhum sentido. E que aquela pessoa que nós achávamos que era nossos desafetos, nossos inimigos, tem muita coisa boa que eu não via, que eu não enxergava. E que agora vemos e enxergamos. E nos aceitamos mutuamente e reconhecemos um ao outro e temos muito mais virtudes do que defeitos. É uma oportunidade também de reconciliação. Sim, todas essas experiências, todos esses encontros nos possibilitam, seja no trabalho, principalmente na família, a reconciliação para a vida eterna. A reconciliação agora, nessa experiência corporal, assim como também, como nós levamos para as outras oportunidades futuras, tudo aquilo de bom que nós vamos vivenciando e vamos diminuindo, né, as nossas condutas não tão elevadas, essa experiência gratificante da reconciliação caminha conosco. E aí nós vamos conquistando os melhores amigos em nossa caminhada. Família é uma oportunidade de aprender o amor, que servirá de apoio para vencer as dificuldades. Sim, é neste núcleo familiar que nós vivemos e vamos ampliando com as nossas amizades, com as nossas experiências, com as nossas vivências, com o nosso aprimoramento espiritual. É uma oportunidade muito importante para nós ampliarmos a capacidade de nos respeitarmos, a capacidade que nós temos de aceitar as diferenças uns dos outros, de nós aprendermos o que é amar, que começa pelo respeito ao próximo. E essa sementinha de bondade, de paciência, de tolerância, de aprendizagem e de aprendizado individual vai servindo de apoio futuro quando nós enfrentarmos algumas dificuldades. Teremos o apoio destes que nós plantamos amor nas raízes e que agora são pessoas queridas dos nossos corações e nós dos corações deles. Quando estivermos com algum desafio um pouco maior, teremos o apoio dos nossos familiares.
Em virtude disso, aqueles entre nós que já passaram, estão passando pelas compulsões, dentre as compulsões, atualmente a compulsão eletrônica, por exemplo, de não se conseguir se separar o homem inteligente, a mulher inteligente, do seu aparelho eletrônico chamado celular, ou do seu laptop. Assim como também outras compulsões, como a dependência química, como o excesso de exercícios físicos, o excesso de alimentação, o excesso do jogo, e tantas outras compulsões. E quais são os efeitos dessas compulsões nessa nossa convivência no meio familiar, nos vínculos afetivos com as pessoas que estão próximas a nós e que nós amamos? Nós ocasionamos uma ruptura de relação. Sim, a nossa dependência química, a nossa compulsão faz com que haja uma ruptura na relação com o nosso semelhante. Nós provocamos nos outros o adicto, o dependente, a adicta. Nós provocamos crises e essa crise leva a uma quebra de confiança. As pessoas não confiam em nós, porque elas têm uma enorme dificuldade de compreensão deste enorme problema que eu estou vivenciando. E em razão disso também, ocorre uma enorme dificuldade de auxílio a nós mesmos, até porque eles não sabem como ocorre esse processo. Quais são os mecanismos que nos levam às compulsões, como a dependência química, por exemplo. E como nós não sabemos como funciona, fica difícil nós entendermos como podemos ajudar. Isso nós provocamos na cabecinha, no cérebro, na mente, no espírito que nos acompanha dentro de casa e daquele que também nos acompanha fora de casa. Vejam só, quando estamos diante da prova, da compulsão, olha as fases pelas quais nós sabemos que passamos. Mas não falamos isso para aqueles que convivem conosco. Nós não explicamos isso para os nossos familiares. A primeira fase do adicto, do dependente, do compulsivo, é que nós negamos que nós somos dependentes. Nós negamos que somos compulsivos. Negamos para toda a sociedade que nós somos um adicto. Na fase seguinte, nós começamos a sentir bastante as dificuldades em razão dessa negação. As dificuldades no nosso corpo físico, as dificuldades psicológicas, as dificuldades sociais que nós mesmos vamos provocando, e etc, 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 como, por exemplo, também as dificuldades no plano espiritual. Sim, no plano espiritual, porque como pelo pensamento nós atraímos os nossos amigos da espiritualidade maior, quando eu me permito ser um adicto, quando eu me permito ser um dependente, um compulsivo, que tipo de amizades eu estou atraindo para perto de mim? No mundo corporal e no mundo espiritual. Porque semelhante atrai semelhante. Sendo assim, nós estaremos atraindo para perto de nós aqueles que também querem vivenciar essas compulsões. Depois, nós temos a terceira fase, que é a fase da dependência propriamente dita. Nós reconhecemos que somos dependentes, somos compulsivos, e a sociedade também nos vê dessa forma e dessa maneira. E aí, então, vamos para a quarta fase, onde nós mudamos de comportamento. Mudamos de comportamento porque só nos interessa uma coisa na vida. Se somos dependentes químicos, o ambiente ou então a substância. Se é a compulsão, de alguma forma, aquele ambiente ou aquele elemento na sociedade que vai despertar aquela sensação de prazer, que é rápido e fugaz, em razão da compulsão. Voltamos a dizer
Prazer não é felicidade. Prazer é sensação física. Felicidade é uma conquista espiritual. Logo, o que é que nós fazemos em seguida, depois de todas essas fases? Nós quebramos o vínculo com os nossos familiares, com aqueles que nós amamos, porque nós deixamos de frequentar e de conviver com pessoas que não têm esses problemas das compulsões e da dependência e buscamos ambientes, buscamos pessoas que vão nos atender e compartilhar esse mesmo objetivo do consumo de substâncias, da sensação e do ambiente que me promove vivenciar aquela compulsão. Buscamos novos interesses com outras pessoas, com outros espíritos encarnados e também com outros espíritos desencarnados. Acabei de dizer, semelhante atrai semelhante. E que compartilham conosco a nossa compulsão, a nossa dependência. Portanto, também é importante que nós conversemos com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, no ambiente familiar, não só aquelas fases do dependente e do adicto, mas também as fases pelas quais passam os familiares, que desenvolvem uma codependência psicológica enorme, contribuindo para o aumento da compulsão ao invés da cura, porque não conhecem e não sabem quais são os mecanismos da dependência, da compulsão. Vejam as fases dos familiares diante de alguém, e nós sabemos como isso é difícil para todos, para os familiares, assim como também para os adictos. Na primeira fase dos familiares, da mesma maneira como o dependente ou o adicto, é negar que isso existe. É negar que alguém da sua família esteja no caminho da dependência ou da compulsão. Depois, então, a família vai se afastando da sociedade, vai se afastando de certas convivências e vai estabelecendo um isolamento social da família e também do dependente. O terceiro momento é o momento da raiva, porque não conseguem solucionar o problema, não conseguem avançar nem ajudar, e aí se revoltam, o sentimento de revolta contra o que nós, dependentes e adictos, estamos realizando e fazendo com as nossas vidas e a vida familiar. Depois, então, os familiares entram naquele processo de culpa, que é o pior desses itens. O pior. Porque nos leva depois, mais tarde, ao desespero e nos esquecemos de que os caminhos são individuais. Todos os caminhos da evolução são individuais. Cada ser inteligente, cada um de nós, inclusive cada um dos nossos filhos, cada uma das pessoas que nós amamos, são donas do seu próprio destino. Devem trilhar o seu próprio caminho individual. Mas os familiares, como desconhecem como acontece esse processo interior da dependência, acabam achando que eles é que são os culpados. Por algo que fizeram ou algo que deixaram de fazer. E aí, então, eu que sou dependente, que sou adicto, tenho todo o quadro favorável para manipular o comportamento de todos os que estão à minha volta para eu conseguir tudo o que eu quero. Os familiares, em seguida, entram numa fase de autocensura. Primeiro a culpa, depois a autocensura. Imagina, né? Depois o sentido de frustração, o sentimento de frustração por não conseguir avançar neste quadro difícil no ambiente familiar. A fase seguinte é a fase do choque. Completo choque. Entramos em estado de choque. E, por último, o desespero completo. Pronto. Estas são as fases que nós, que vivenciamos ou estamos vivenciando a dependência, provocamos na vida do semelhante. Arranhamos, destruímos a tranquilidade do próximo.
Nosso pai, nossa mãe, namorado, namorada, companheiro, companheira, amigo, amiga, irmão, irmã, colega de trabalho. Nós modificamos a tranquilidade e o bem-estar do nosso semelhante. E diante das leis de Deus, se eu provoquei, eu me responsabilizo pelos efeitos. Porém, o compulsivo ou adicto tem a noção da compulsão, mas é capaz de fazer qualquer coisa, mesmo ilegal, para obter a substância ou vivenciar aquela situação que te dá a chance de vivenciar a tal compulsão. Ou seja, nós sabemos o que é que está acontecendo conosco. Temos uma grande ideia do que acontece conosco. E em razão desta manipulação e da codependência, fazemos de tudo para conseguir as substâncias ou conseguir aquela situação que vai nos dar aquele prazer fugaz, passageiro. E gradativamente, em razão do gatilho, de dona adrenalina na nossa corrente sanguínea, para eu obter esse prazer, eu vou precisar sempre cada vez mais substância, mais tranquilidade, mais quantidade, assim como também mais vezes vivenciando certas situações que me levam a compulsões. É o gatilho fisiológico. Reorganização da família. Meu Deus, que maravilha! É somente desta forma, reorganizando os vínculos dentro da família, por mais difíceis que eles possam parecer, aonde eu vou conseguir buscar e ter ajuda para a solução das minhas dependências e da minha compulsão. Sem ajuda familiar, nós não conseguimos recuperar os compulsivos nem os dependentes. São mesmo esses nossos irmãos e irmãs que por vezes estão diante desta prova por décadas e que nos dizem que por força da família, pelo fato de não terem sido abandonados, em um momento das suas vidas, conseguiram se recuperar e retornar para a vida normal em sociedade. Olha a importância da família no seio da nossa sociedade e no que se refere à questão da dependência e das compulsões. É preciso a presença familiar. Sem presença familiar, nós não progredimos. E isso não significa codependência. Veja só que importante, em relação ao compulsivo e aos adictos. Primeiro, eles não têm a noção completa da gravidade do seu estado, principalmente lá no início do processo. Não tem uma ideia completa, inclusive, dos efeitos que as compulsões e essas dependências vão ocasionar no seu corpo físico, no nosso corpo físico e nas nossas relações sociais. Sentimos uma necessidade enorme de testar a nós mesmos para verificar se está valendo a pena esse esforço de deixarmos ou nos afastarmos das situações de dependência e de compulsão. O compulsivo e o adicto têm uma dificuldade enorme de reorganizar a si mesmo, de reorganizar as suas rotinas normais no dia a dia, inclusive as mais simples. As mais simples. Porque já houve um ataque ao seu corpo físico, ao seu sistema nervoso central, a diversos outros órgãos dos sistemas, assim como também há uma agressão psicológica, porque nós estamos nessa condição sob uma influência espiritual que não é boa. E isto faz com que nós tenhamos um problema de reorganizar as nossas próprias vidas. Nós não conseguimos reorganizar nem as nossas rotinas mais simples, como levantar pela manhã, fazer o nosso asseio, a nossa alimentação matinal, verificarmos quais são os desafios que nós temos naquele dia para o trabalho ou para a convivência familiar e assim por diante. Porque o nosso comportamento está alterado.
compulsivos e adictos, nós sentimos que a família no tratamento mostra que o diálogo ainda existe. Olha que importância da família para a recuperação dos dependentes e dos adictos e dos compulsivos. Deixar absolutamente claro que ainda existe diálogo, ainda existe possibilidade de eu que estou vivenciando esta prova extremamente difícil, de voltar a uma vida normal. Eu tenho diálogo com os meus familiares e eles podem me apoiar e me ajudar. Uma outra coisa muito importante que a sociedade deve saber é que ninguém conhece, sabe mais sobre as substâncias e as situações que nos levam às compulsões da dependência do que o próprio dependente, do que o próprio adicto, do que o próprio compulsivo. E isso também é uma maneira de nós darmos um jeito de manipularmos o comportamento daqueles que estão próximos a nós, para conseguirmos o que nós queremos. A família fica sem saber qual é a sua função neste quadro absolutamente difícil. A família fica apagando incêndio, todos os dias apagando incêndio, e não consegue parar com esse fogaréu todo, social e espiritual. Quando esse quadro se estabelece, é porque verdadeiramente já havia, né, há momentos antes, há dias, há semanas, há anos anteriores, algum probleminha na família que precisava ter sido atacado. E neste contexto, da família estar sempre tentando apagar, né, este fogo da dependência na sua convivência, não tem nenhuma figura neutra. Quem é a figura neutra? Aqueles que não são codependentes. Porque nesse quadro caótico nós temos de um lado o compulsivo, o adicto, e do outro lado o familiar codependente. E se alimentam mutuamente, dando continuidade a esse quadro caótico. E não tem nenhuma figura entre essas pessoas, entre esse grupo familiar, que seja neutro e que possa encaminhar melhores soluções, melhor encadeamento de condutas para se resolver esta questão e ajudar na cura do nosso dependente, do nosso adicto, do nosso compulsivo. E uma coisa muito importante que nós devemos saber é que, inclusive, o retorno para aqueles que estão em tratamento acabam retornando para a dependência, isso faz parte do processo. Errar de novo, mas errar melhor. Ou seja, a cada volta vamos persistir, ajudando-a, para que ela e ele definitivamente se afastem e realizem a sua própria autocura. Pois que nenhum de nós é curado de maneira externa. Temos o apoio dos nossos familiares, temos o apoio da medicina, acima de qualquer coisa e em primeiro lugar, da psicologia, da psiquiatria. Mas eu preciso intimamente querer mudar, ser melhor do que eu fui, parar de sofrer. A família culpa o dependente ou culpa a si própria. Pronto. Está aí um quadro difícil de nós resolvermos. Sem uma figura neutra que possa ajudar ambas as partes. Que não seja codependente e também não seja adicto. Por isso que o apoio dos membros da família são fundamentais. E é o apoio dos membros da família, é o apoio que nós temos no nosso lar, que é o caminho que todos nós nos fortalecemos. Nós aprendemos uns com os outros. E nos ajudando mutuamente, nós sentimos realmente vontade e força para ajudar os outros, aquele que necessita se recuperar. Em ambos os sentidos. Porque todos precisam ser tratados. Não só os dependentes, adictos e compulsivos, como também os familiares. Porque é uma doença coletiva, é uma doença familiar. Todos precisam se recuperar. Todos.
E é somente com o apoio dos membros da família que nós conseguimos desenvolver essa vontade, essa força, para todos nós nos recuperarmos e darmos outro caminho às nossas vidas, às nossas reencarnações. E essa tomada de decisão é individual. Só depende de nós mesmos. Então, a vontade que nós temos de voltar a sorrir plenamente novamente, viver de forma intensa, amistosa, amorosa, aproveitando cada momento, cada instante, deitando boas sementes para a nossa própria felicidade e a felicidade daqueles que convivem conosco. E sabe por que nós somos tão felizes assim? Porque apesar de todas as lutas e desafios que nós enfrentamos, o nosso Pai Criador, Deus, me permite viver, superar e vencer todos os dias. Posso recomeçar a lição que não aprendi direito. Aquela liçãozinha que eu preciso tirar uma nota boa, eu posso refazê-la agora, nesse exato momento. Por que somos tão felizes? Porque apesar de todas as lutas e desafios, Deus me permite recomeçar. Deus me permite viver. Deus me permite superar. Que eu venha superar a mim mesmo e a vencer a mim mesmo todos os dias e em todos os momentos e todos os instantes. E nós, seres inteligentes, espíritos imortais, temos que saber isso não só no nível cognitivo, mas também no nível espiritual. Lembrando que quando nós queremos andar no bem, quando nós queremos estar bem conosco mesmo e com todos aqueles que convivem nesta nossa sociedade, nesse nosso mundo, temos que dar o primeiro passo. E a ajuda virá por parte dos inúmeros colaboradores de Jesus, que torcem por nós e querem o nosso sucesso diante de nós mesmos. E é isso que nós encontramos nessa passagem bíblica, onde Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos. Essa é a grande lição que nos leva à reconciliação conosco, com os outros, com Jesus, com Deus. Nós vamos encontrar lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados, felizes os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E nós encontramos esta lição, uma delas, lá no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, o maior e melhor e mais brilhante discurso desta família chamada humanidade, que Jesus proferiu em uma destas frases do nosso mestre, no Sermão do Monte ou do Sermão da Montanha, que está aí em Lucas 10, de 25 até 37, é bem-aventurados os misericordiosos. E lá em Lucas, Jesus nos traz a parábola do bom samaritano, que deixou seus afazeres, não se preocupou com os preconceitos e foi ajudar da maneira como podia aquele pobre homem que estava quase à morte na beira do caminho, pois que tinha sido assaltado. E foi tão agredido que estava quase morto. Os outros que por ali passaram, sacerdote, aquele que trabalhava no grande templo, ninguém ajudou aquele homem. Ele, no entanto, ajudou, fez uso dos remédios e das coisas que trazia consigo para aquela viagem, tratou dos ferimentos, colocou aquele homem na sua montaria e o levou para uma estalagem. E lá naquela estalagem ainda disse para o dono da estalagem, cuida desse homem, aqui estão dinheiros para isto. Se for a mais, no retorno lhe pagaria a diferença. E a pergunta que o fariseu fez a Jesus, e que o mestre devolve depois dizendo para o fariseu, quem é o próximo mais próximo de nós? Quem é o próximo mais próximo? É aquele que ama, é aquele que ajuda,
É aquele que vê no outro como um irmão. É aquele que, entre nós, que olha para o outro, que se coloca no lugar dele e pensa: se fosse eu, como eu gostaria de ser tratado? O que eu gostaria que os outros fizessem por mim? E eu faço isso para os meus semelhantes. A lindíssima parábola do bom samaritano, que fica o convite a todos para irem a Lucas 10, 25 a 37 e relerem esta linda lição de Jesus. A misericórdia é o esquecimento e o perdão das ofensas. É o complemento da mansuetude. Os que são misericordiosos são mansos e pacíficos. Cada um desses itens, passividade construtiva, a mansuetude, completam este quadro desta preciosidade que temos dentro de nós, e essas caixinhas de virtudes precisam ser abertas, e entre elas, a caixinha da misericórdia. Porque nós queremos que os outros sejam misericordiosos conosco. Nós também desejamos que os outros, aqueles que nós, de alguma maneira, interferimos nos seus destinos ou nas suas coisas, que esqueçam os nossos desatinos, que nos perdoem. Mas eu também preciso aprender a perdoar. Eu também preciso ser manso. Eu também preciso ser pacífico. Porque dessa maneira eu estarei alterando todo o meu ser. Eu estarei alterando a frequência em que estou vibrando. Eu estarei alterando a forma e a maneira como eu me relaciono com todo o mundo que está à minha volta. Misericórdia, esquecimento e perdão das ofensas. Esquecimento e perdão verdadeiro. Jesus nos ensina, através do seu exemplo, porque Ele é o nosso grande mestre, e Ele esteve entre nós, nos ensinando como nós deveríamos nos relacionar uns com os outros. Jesus nos ensina que o mal não pode e não deve ser cultivado em nosso interior, por menor que seja, aquele menor pensamento não tão elevado. Porque diante das leis divinas, desde o menor pensamento até as grandes condutas, elas são registradas em nós mesmos, em nossa memória, no nosso corpo perispiritual. Mas quando nos afastamos das leis de Deus e trazemos intranquilidade, arranhamos, agredimos, damos mau exemplo para outras gerações, ou para os semelhantes, ou fazemos mal ao próximo, nós não estamos colaborando com a paz. Nós estamos nos endividando com o nosso Pai Criador, que quer para nós e para a nossa humanidade felicidade, o bem, o amor, e não a dissensão, e jamais o mal. Porque Deus não faz o mal. Deus não inventou o mal. O mal é a ausência do bem. O mal é quando nós deixamos de fazer o bem. Cada um de nós. E neste contexto, nós temos algo que nós também precisamos falar, que é a questão do auto-perdão. Se eu não me entender que sou um ser imperfeito e que estou iniciando a minha caminhada evolutiva, e o que são 100 anos diante da eternidade? O que são 50 anos diante da eternidade? E se eu não me entender que eu preciso aprender, estudar, mudar, me transformar, me autotransformar, me autoeducar, e isso começa pelo auto-perdão. Não adianta nós levarmos essa mochila de culpa durante toda a nossa reencarnação, porque ela é pesada demais e absolutamente desnecessária. É um peso a mais que nós estamos carregando que não é necessário, não nos leva a lugar algum. E como é que eu vou aceitar o outro se não aceitar a mim mesmo? Sem ter autoestima, como é que nós vamos amar ao próximo?
Sem autoestima, como nós vamos respeitar os outros com os quais nós convivemos? Inclusive os invisíveis, aqueles que nós não conhecemos. Aqueles que estão nas nossas vidas e nós sequer percebemos a sua presença. Começa pelo auto-perdão. O perdão das próprias fraquezas auxilia a compreensão das fraquezas dos outros. Olha que bonito. Olha que maravilha. Aceitar os outros como eles são. Aceitar todos com os quais nós convivemos com as suas imperfeições. Elas ainda são absolutamente naturais neste nível de evolução desta nossa humanidade. Seja no campo moral ou no campo intelectual. Mas é preciso perdoar porque nós também queremos ser perdoados. E aí, nós vamos entendendo as diferenças dos outros, como nós queremos que as nossas também sejam compreendidas e aceitas. Ora, viver em família, de maneira sadia, de maneira elevada, de maneira respeitosa, pelo menos. Jesus orienta cada um de nós a fazer a nossa parte, contornando todas essas dificuldades e superando todos aqueles desafios de viver em família. E esses desafios são necessários para que a gente desenvolva as nossas virtudes. Como é que eu vou desenvolver a minha capacidade de perdoar, de amar, se eu não estiver diante dos desafios? Como é que eu vou me tornar mais misericordioso se eu não for provado, se eu não passar pela experiência? E essas experiências, nós colaboramos uns com os outros na convivência em família. E vamos aprendendo uns com os outros em todas as nossas fases de desenvolvimento e de vivência. Vejam só que importância as nossas atitudes que sustentam o equilíbrio de todos nós que nos associamos nesta existência. Muitas pessoas perguntam, mas o que é a família? A família é essa criação divina, onde espíritos semelhantes se atraem e formam esses grupos familiares. Reencarnam juntos. E normalmente reencarnam juntos para evoluir, ou para ajudar outros a evoluírem. Têm os mesmos ideais, têm os mesmos pontos de vistas, têm as mesmas qualidades, as mesmas compreensões. Então, normalmente, como nós já dissemos, semelhante atrai semelhante, esses grupos reencarnam juntos. E aqueles que permanecem na pátria espiritual ajudam e orientam aqueles que estão encarnados, que é o nosso caso. Mas também há aqueles encontros daqueles que nós deixamos na nossa caminhada. E aí então nos comprometemos a novamente conviver e a ficar de bem. Exato. Da mesma forma como as crianças, não é isso? Pelo menos na nossa época era assim. As crianças ficavam de bem ou ficavam de mal e davam um dedinho. Lembram disso? Deus nos possibilita essa chance de darmos o dedinho novamente e ficarmos de bem com aqueles nossos irmãos queridos do passado que nós fomos deixando pelo caminho. E que nós nos reencontramos para aprendermos uns com os outros e ficarmos de bem. E prosseguirmos nessa nossa evolução. Para isso, nós precisamos aprender a servir, a perdoar, a ajudar, a socorrer. Às vezes com o silêncio, às vezes com uma palavra amiga, com uma prece, com uma oração, com uma ajuda material, com uma orientação, com um encaminhamento. Tudo de acordo com as nossas possibilidades. Servir, perdoar, socorrer, ajudar. Nós estamos aqui convivendo uns com os outros, apesar das nossas diferenças, para nós aprendermos a servir.
Esse foi o exemplo de Jesus. Por isso Jesus lavou os pés dos seus discípulos, para nos ensinar que nós precisamos aprender a servir uns aos outros. Nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, itens 5 e 6, estes itens que estão aqui esquematizados, pessoal, e a gente vai entender um pouco mais a respeito da misericórdia. Por que são felizes os misericordiosos? Porque os que são misericordiosos e que perdoam e que aceitam e entendem as diferenças entre nós, têm mais compaixão. E quando a misericórdia está acompanhada da compaixão, inclusive diante do quadro da dependência química e das compulsões, nós nos tornamos mais resilientes, mais simpáticos, aumentamos a empatia uns com os outros. Ficamos mais indulgentes, aceitando os erros dos outros, como nós queremos que os outros aceitem os nossos erros. Ficamos mais tolerantes. Aprendemos a ser mais tolerantes e indulgentes. E em relação ao perdão, principalmente, aprendemos a retirar de dentro de nós toda a mágoa. Porque isso nos faz mal. Isso nos provoca, inclusive, dores físicas, malefícios físicos, que a medicina já está aí a apontar a causa. A ausência do perdão. Mágoa não leva progresso a ninguém, somente doença. Psicológica, social, doença física. Bem-aventurados os misericordiosos são aqueles entre nós que possibilitamos a reconciliação. E reconciliação não significa, como nós já dissemos em outros encontros anteriores, que aquele desafeto ou aquela desafeta, imediatamente nós vamos jantar no melhor restaurante de São Paulo ou da cidade onde moramos, vamos ser amigos como nós nunca soubemos. Isso não é possível, até porque estamos vibrando em faixas vibratórias diferentes. E isso, com o tempo, vai se ajustando, vai se reajustando. Porém, eu não mais desejo mal a ninguém. Vibro por aquele que é desafeto. Faço preces por aquele com o qual eu me reconcilio. Desejo a ele e a ela toda a felicidade. Da mesma maneira como eu gostaria e quero que os outros desejem a mim, toda a felicidade possível. A importância da família, porque é justamente na família onde acontecem esses reencontros de almas. Os reencontros com os nossos queridos e queridas do passado. É na família onde nós ampliamos os nossos valores morais e espirituais, individuais e coletivos. Sem a sadia convivência familiar, nós não evoluímos. O relacionamento familiar, ele é sedimentado pela misericórdia. Ele é sedimentado pelo poder, ou melhor, pelo perdão. Por entendermos que, graças a Deus, somos diferentes, e é justamente da convivência com os diferentes que nós evoluímos. Viver em família é uma oportunidade imensa, maravilhosa nas nossas vidas, para aumentarmos os nossos laços familiares, aumentar a nossa capacidade de amar e desenvolvermos o amor nesta célula social que é a nossa família. É a oportunidade de amar, é a oportunidade de viver. Vejam só que lição importante que o nosso Divaldo deixou para nós quando esteve conosco, aqui, encarnados conosco. Aproveitando tudo isso que nós falamos sobre misericórdia, já que é impossível voltar atrás para poder apagar o que fizemos, avancemos, fazendo agora todo o bem possível que um dia colheremos. Divaldo Franco. Queridos irmãos e queridas irmãs, então,
Vamos viver os exemplos que Jesus nos exemplificou e nos ensinou, com confiança no futuro, porque quando plantamos uma boa semente, vamos colher bons frutos em nosso futuro, nesta encarnação e nas outras vindouras, com a prática do Evangelho, que são as lições que o nosso querido Mestre deixou para todos nós. E agora fica mais um momento musical para todos. Desejamos que tenham uma semana maravilhosa de reencontros com Jesus e com seus semelhantes. Deus abençoe a todos, muita paz. Perdoar é muito mais que estender a mão e dizer eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber, pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração é joia rara de encontrar, e está na sinceridade de um olhar. Se eu te machuquei, reconheço que errei. Eu agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Te machuquei, reconheço que errei. Só agora percebi quanto mal eu te causei. Como vou falar de amor se eu não souber amar? Eu preciso de você para me ensinar. Eu me arrependi e revelei meu coração. Agora é sua vez de me ensinar uma lição. Preciso de você pra conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.